Nos tempos antigos, existia um problema que parecia impossível de resolver. Não importava quão avançada fosse uma civilização, quanta riqueza ela acumulasse ou quantos exércitos ela tivesse à disposição, todas elas estavam presas ao mesmo limite. Esse limite separava os exploradores das terras desconhecidas, os comerciantes dos mercados distantes, os impérios de seu próximo grande território. Era como se houvesse um muro invisível impedindo o crescimento do mundo. E então, alguém descobriu uma ferramenta que tornou todas as coisas um pouco mais simples. Um pedaço de metal, simplório à primeira vista, mas que escondia um poder que mudaria a história para sempre. Com ela, pequenos reinos se tornaram impérios, rotas comerciais antes impossíveis passaram a ser exploradas, e algumas das maiores potências do mundo moderno foram construídas do zero. Ela era usada por reis, navegadores e conquistadores. Mas aqui está o detalhe mais surpreendente. Essa ferramenta não era uma arma, não era um exército e nem mesmo um grande tesouro. Ela não conquistava territórios pela força, não destruía muralhas e não intimidava inimigos. Ainda assim, foi responsável por vitórias que nenhum exército poderia alcançar sem. Ela permitiu que nações inteiras saíssem da escuridão da incerteza e navegassem rumo ao desconhecido com mais confiança. Com essa ferramenta, o mundo que antes parecia um labirinto intransponível começou, pouco a pouco, a se revelar. E os que dominavam não apenas exploravam novos territórios, eles os moldavam. Não era a ferramenta perfeita, mas era aquela que dava um pouco mais de esperança àqueles homens. Essa ferramenta era o astrolábio. Uma engenhoca aparentemente simples, um disco de metal com marcações gravadas, mas que escondia um poder capaz de mudar o destino de civilizações inteiras. Com ele, navegadores conseguiam determinar sua posição observando as estrelas, algo impensável antes. De repente, o oceano, antes um grande vazio repleto de perigos desconhecidos, se tornou um caminho traçável. O astrolábio não era perfeito e, claro, era necessário um monte de outras coisas para que as navegações acontecessem. O astrolábio exigia habilidade, paciência e conhecimento para ser usado corretamente. Mas para aqueles homens que o dominavam, ele oferecia alguma vantagem, na verdade uma vantagem esmagadora. Foi com essa ferramenta que os portugueses e espanhóis se aventuraram além do horizonte, descobrindo e conquistando terras que antes eram apenas mitos. Com ela, rotas comerciais foram estabelecidas, riquezas cruzaram continentes e impérios foram erguidos. E assim, o mundo começou a ser desenhado de uma nova forma. Antes dele, navegar era quase que uma aposta cega. Os marinheiros seguiam a costa sem nunca se afastar muito da terra firme. O oceano era um lugar desconhecido onde se acreditava que monstros marinhos e quedas infinitas aguardavam os que ousassem ir longe. Mas com o astrolábio, algumas coisas mudaram. Agora era possível calcular a latitude com base na posição dos astros, permitindo que os navegadores traçassem suas rotas mesmo sem enxergar terra firme. O medo do desconhecido foi pouco a pouco sendo substituído por um novo tipo de ousadia. O mundo deixou de ser apenas um mistério e começou a se tornar uma oportunidade. E foi exatamente essa pequeníssima vantagem que diferenciou aqueles que prosperaram dos que ficaram para trás. Os impérios que dominaram essa ferramenta não apenas descobriram novos territórios, eles redefiniram o mapa do mundo. O comércio se expandiu, novas civilizações entraram para a história e o destino de continentes inteiros foi alterado. Mas agora para pensar um pouquinho. Se uma simples ferramenta nas mãos certas foi capaz de criar impérios inteiros, que ferramentas estão moldando o mundo de hoje? A verdade é que a história sempre se repete. Sempre houve aqueles que reconheceram o poder das ferramentas certas antes dos outros e usaram essa vantagem para dominar territórios ou mercados. Os reis e exploradores do passado não sabiam exatamente até onde o astrolábio poderia levá-los, mas entenderam que quem dominasse teria um diferencial brutal. E claro, o astrolábio era somente uma ferramenta dentre várias outras. Não foi a única ferramenta utilizada pelas grandes navegações, mas foi aquela que de fato mudou um pouco do mundo ao seu redor. Foi essa mentalidade que diferenciou os conquistadores daqueles que ficaram presos ao passado.
Hoje não precisamos mais atravessar oceanos desconhecidos ou cartografar novos continentes, mas o princípio continua o mesmo. Há ferramentas que mudam o jogo completamente. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Grandes oportunidades estão em usar ferramentas, mas as maiores estão em criá-las. E no mundo digital de hoje, essa lógica continua a mesma. Os impérios modernos não estão sendo construídos com barcos e bússolas, mas com linhas de código e plataformas inteligentes. Afinal, se no passado a grande revolução foi navegar pelos oceanos, hoje a grande revolução é navegar pelo infinito digital. E nesse novo território não são mais as caravelas que importam, são os sistemas que automatizam, conectam e resolvem problemas de forma escalável. E é aí que entra uma palavra que você pode ou não conhecer. Se você ainda não conhece esse termo, tudo bem. Ele não é projetado para parecer chamativo à primeira vista. Mas por trás dessas 4 letras está um modelo que silenciosamente domina o mundo digital. E talvez, sem perceber, você já esteja contribuindo para isso. O que acontece quando você precisa armazenar arquivos? Você assina um serviço de armazenamento em nuvem. Quando quer ouvir música, você paga por um streaming de música. Quando precisa organizar seu trabalho, você ou sua empresa usam alguma ferramenta de organização. Percebe o padrão? Estamos cercados por ferramentas, e assim como o astrolábio, são ferramentas extremamente úteis. E ainda note mais um detalhe: elas não são compradas de uma única vez, mas acessadas continuamente. Ferramentas que, em vez de serem um produto, se tornam parte essencial do cotidiano de quem as utiliza. Mas a grande sacada não está apenas no uso delas, está em quem as constrói. O verdadeiro jogo não é ser usuário, é ser fornecedor. No passado, se você quisesse construir um império, precisava conquistar terras, levantar cidades e gerenciar exércitos. Hoje, os impérios são digitais e o território mais valioso é o da atenção e da recorrência. Os softwares mais lucrativos do mundo não são vendidos como um produto final. Eles funcionam como infraestruturas, operando em segundo plano enquanto bilhões de pessoas os utilizam diariamente. O Stripe processa pagamentos de bilhões de dólares. O Slack conecta equipes inteiras. O Figma se tornou essencial para designers. Eles não vendem uma solução, eles se tornam indispensáveis. Falando mais tecnicamente, SaaS, ou Software as a Service, é mais do que apenas um modelo de entrega de software. É uma mudança fundamental na forma como negócios operam e geram receita. Em vez de vender um produto digital como algo fixo e definitivo, você cria um serviço recorrente onde clientes pagam pelo acesso contínuo à solução. Isso gera previsibilidade de receita, algo essencial para negócios escaláveis e sustentáveis. O verdadeiro poder do SaaS está na escalabilidade. Diferente de modelos tradicionais onde cada unidade vendida exige um novo custo de produção, um SaaS pode atender milhares ou bilhões de usuários sem que os custos aumentem na mesma proporção. Isso cria uma vantagem competitiva massiva, porque, pense comigo, ele permite que haja um crescimento exponencial sem necessariamente exigir investimentos lineares em estrutura ou mesmo pessoal. Outro ponto-chave é o custo de aquisição de cliente, normalmente a gente chama de CAC, versus o valor do tempo de vida do cliente, que a gente chama de LTV. Como o SaaS opera em um modelo de assinatura, o foco não está apenas em vender uma única vez, mas em reter clientes pelo maior tempo possível. Empresas que dominam essa dinâmica sabem que o segredo não é apenas atrair clientes, mas garantir que eles permaneçam. É por isso que métricas como o churn rate, taxa de cancelamento, são tão críticas para o sucesso de um negócio. Além disso, a automação e integração são grandes diferenciais de um SaaS bem estruturado. Ele pode se tornar parte essencial da operação de outras empresas, criando assim dependência e fidelização natural. Por isso, muitos dos SaaS mais bem-sucedidos do mundo não são apenas resolvedores de problemas, mas se tornam parte essencial e talvez invisível de outras empresas que, cá entre nós, não podem viver sem aquela solução. Se você deseja construir algo que gere impacto real e receita previsível, criar um SaaS pode ser uma das formas mais inteligentes de empreender na era digital. Agora, aqui está o ponto crítico. Isso não é um jogo exclusivo para gigantes. O que antes exigia equipes de programadores, investimentos absurdos e anos de desenvolvimento,
agora pode ser feito por indivíduos com visão e acesso às ferramentas certas. Hoje, com inteligência artificial, no-code e novas plataformas, você não precisa mais escrever uma única linha de código para lançar um software que gere valor real. Claro, você até pode, mas não é exclusivamente necessário. O que significa que a grande pergunta mudou. Antes, a questão era como construir um software. Agora, a pergunta que você deve se fazer é: qual o problema do mundo ainda não foi resolvido da melhor forma possível? Os novos impérios não surgem de ideias mirabolantes, eles surgem de soluções que se tornam inevitáveis. E existe uma outra verdade: você só vai conseguir tudo isso se der o primeiro passo e sair do ponto zero. E existe uma forma de fazer isso, um método para aqueles que querem tirar as suas ideias do papel e realmente colocá-las em prática. É por isso que vou te convidar para assistir a esse novo vídeo que está na sua tela. Obrigado e até a próxima.